mais uma manhã muito abençoada em nossas vidas, para a gente revisitar uma instituição, uma organização tão importante dentro da história de Catanduva, que agora em março completa 73 anos de serviços prestados para a nossa comunidade. É uma história muito rica, de muito valor, com pessoas desde a origem, pessoas sensíveis, amorosas, humanas, fraternas, que idealizaram, desenvolveram e trouxeram esse projeto para o que ele é hoje, que é um projeto grandioso, bem interessante. Então a gente quer começar essa conversa da manhã de hoje com o Ari, que é o nosso presidente aqui, para ele contar um pouquinho da origem desses elementos, das pessoas envolvidas na história do Lola Zancanero. Então vamos lá. Então um bom dia, obrigado Nilson, Dr. Wagner, a todos os funcionários que estão aí nos bastidores. O Lar da Criança foi criado primeiramente como uma casa, um abrigo, um orfanato, com esse ideal criado pela Lola Zancanero, com o apoio do Benedito, e começou tímido, né? Não sabendo o tamanho que ia atingir isso, a quantidade de crianças abrigadas aqui. E no percorrer dessa história, ela chegou a ter abrigados aqui nessa instituição 120 crianças. Eram crianças que eram abandonadas, eram crianças que eram retiradas dos seus pais devido a abusos, mas também na época era comum que as famílias que não tinham condições momentaneamente de criar essas crianças, elas eram abrigadas nesses locais. Então Catanduva teve vários orfanatos grandes, e um deles é o Lola Zancanero. Então aqui é uma história de muito amor, de muito carinho, começando em 1951 e encerrando essa história com a mudança que o governo exigia acerca do abrigo para crianças. Então deveriam ser instituições menores, né? Então a diretoria na época houve por bem encerrar as atividades de abrigo e começar projetos sociais com crianças. No início aqui foi uma pequena escola, teve o pré. Eu assumi em 1996, eu sou voluntário até hoje. A minha profissão, eu sou representante comercial de produtos alimentícios, o que me dá condições de fazer esse serviço voluntário. Juntamente com a dona Lola e o Benedito Zancanero, tivemos a história da tia Cida, que chegou primeiramente, depois da tia Diva, que moraram aqui desde 1953 e ficaram aqui até a partida delas. A tia Cida em 2000, a tia Diva no final de 2010 e a tia Diva no final de 2010 e a tia Cida no começo de 2011. Uma história muito linda, dedicação. Elas não ganhavam nada para estar aqui, elas se dedicaram a todas essas crianças, e chegou num determinado momento que as crianças chegavam numa faixa etária que o poder público pediu para que fosse divididos essas crianças. Aí o Benedito Zancanero criou um prédio aqui vizinho a nós, que hoje é o asilo, o Recanto Nosso Lar, da qual o prédio pertence ao Lar da Criança. Ele construiu aquilo, né, para abrigar os meninos que já estavam ficando maiores. E nessa história, por exemplo, a dona Lola criou uma fábrica de sapatos, que é na conjunção da 24 com a Rua Teresina, que hoje é um prédio que é alugado pela nossa instituição. Então, durante alguns anos, formou-se
as crianças se formavam como sapateiros, né? Era uma renda que vinha para o lar da criança e também era uma profissão que eles estavam aprendendo. Então é muita história. E quando nós assumimos, aqui nós tínhamos 17 crianças no sistema contraturno escolar, só tínhamos meninas num período, e aí o projeto foi evoluindo, né? Nós criamos o projeto Viva Flor em 1997, e nesse percorrer de todos esses anos, milhares de crianças já passaram por aqui. Milhares de crianças. Hoje, o lar funciona, o projeto Viva Flor, e o ano passado, em parceria com a prefeitura, nós criamos a creche Lola Zancaner. Então hoje nós temos esse modelo híbrido de projeto social com a creche. Somando as duas áreas, nós temos em torno de 220 a 240 crianças que estão inscritas, inseridas, cuidadas, alimentadas. Você pode explicar um pouco mais o que é, qual o objeto, o que é feito em relação ao projeto? Sim. E a creche? O projeto ele foi criado para atender crianças no contraturno escolar. Primeiramente de 6 a 15 anos a gente tinha aqui. 16 anos também. Com o passar do tempo nós fomos diminuindo a faixa etária, né, até chegar nos 12. Então hoje o projeto Viva Flor ele compreende crianças de 6 a 12 anos. Então tem a turma da manhã que vem, toma café da manhã, tem as atividades, temos teatro, temos as atividades lúdicas, nós temos os coordenadores, né, que fazem a parte pedagógica de auxílio a essas crianças na alfabetização, né? Temos aqui assistente social, psicólogo que tomam conta dessas crianças para auxiliar os pais nas demandas que as famílias têm. A gente também, numa situação em que os pais estão precisando, nós auxiliamos com cesta de alimento dentro da necessidade, né? E todos com esses dois trabalhos com a parceria da prefeitura. Então aqui nós temos uma verba da prefeitura, que é para o projeto Viva Flor, e para a creche, o que nós temos? Os professores da rede escolar, né, que vem aqui, a coordenação pertence a nós. Então, na verdade, nós emprestamos o prédio para que a prefeitura desenvolva esse trabalho da creche. E essa creche começou numa demanda que nós tivemos em 2022, que 2 creches fecharam em Catanduva. Com o encerramento dessas atividades, uma parte das crianças veio para cá, né? Então nós conseguimos acolher essas crianças para fazer com que os pais não tivessem que se deslocar em locais muito distantes, às vezes, da onde eles moravam. E esse atendimento já compreende: a prefeitura nos cede o alimento, a parte de energia, água. Então são 2 convênios separados que nós temos. Então são 2 atividades que se casam, porque temos crianças que estão saídas porque aqui a creche é de 0 a 5 anos e meio. Quando elas saem da creche, elas já estão inseridas no projeto. Então é uma continuidade que a gente está dando essas nossas atividades. E aí os pais têm condição de tocar sua vida, trabalhar, estudar? Exatamente. O ideal do lar é facilitar a vida da população. Eu tenho uma curiosidade, e eu acho que é legal ficar registrado isso. Sim. Daqui a pouco você vai completar 30 anos de serviço aqui. 30 anos de serviço. Como é que isso caiu no seu colo? O que significa isso para você?
E como é que você vê aqui daqui 30 anos? Daqui 30 anos. Bom, muitas emoções, hein? Eu iniciei aqui no momento de 1996, em que numa troca de diretoria, estava sendo trocada a diretoria, e eu estava entrando como secretário. E até então eu não conhecia a Dona Lola, então foi em agosto de 96, não conhecia a Dona Lola. E eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer ela, né, que para mim seria uma honra pelo histórico dela na comunidade, né, por esse serviço aos menores carentes. E aí me foi apresentado para ela. E o meu sonho, eu tô com 55 anos, o meu sonho era depois dos 60, ser voluntário aqui, assumir aqui. E quando eu conheci ela, eu tinha 27 anos, estava iniciando minha vida profissional, não era casado, era solteiro. Eu fazia parte do quadro dos trabalhadores aqui do Centro Espírita Nosso Lar, que também o terreno foi cedido pelo Lar da Criança, foi doado para o Nosso Lar. E aí a Dona Lola me chamou, falou: então deixa eu conhecer esse menino aí. E ela me deu um abraço. A tia Cida falou assim: ó, Lola, esse menino aqui, ele falou assim que um dia ele quer ser o administrador do lar. Ela olhou para mim, falou assim: você quer administrar aqui? Eu falei assim: então você vai assumir o Lar da Criança mais cedo do que você espera. Aí eu falei: olha, Dona Lola, obrigado, mas pela gentileza, mas isso aqui vai demorar. Ela falou assim: não, eu sou espírita, né? Então nós temos a prática dessa comunicação com o plano espiritual, e o mentor dela e desta casa chama-se Padre Germano. Então até existe um livro, foi escrito no século passado sobre a história dele, e ela disse que o Padre Germano estava ali do lado dela falando: ó, esse é o menino que vai tomar conta daqui. Por que ela sabia que era eu? Porque depois de eu ter assumido como secretário, 3 meses depois, o presidente teve um problema de saúde. O vice, ele falou: olha, eu não dou conta de tomar conta de uma instituição. Aí eu lembrei das palavras dela. E aí eu falei: não, então me dá essa função que eu assumo. Então eu fiquei 1 ano como vice e depois assumindo definitivamente a presidência. E aí eu fui conversar com ela, como que ela sabia que há 50 anos atrás ela foi até o Chico, porque a dúvida dela era para quem que ia ficar, quem que ia tomar conta da instituição. Porque não é só você assumir a presidência, é pegar um modelo de conduta que ela queria, de gestão, de trato com as pessoas, fidelidade à nossa religião. Aqui é uma casa de serviços para servir a população, nunca negar um prato de comida para quem quer que venha aqui. Então a preocupação dela era quem que ia, porque não aparecia ninguém. O Chico falou para ela assim: Lola, 50 anos atrás, fica calma, um dia vai aparecer um jovem na sua frente, esse jovem que vai tomar a conta do Lar da Criança. Ele já veio com essa determinação para isso, mas basta também ele aceitar, porque você pode falar um não. Então, graças a Deus, eu falei o sim. Isso há 27 anos atrás. Então, dentro desse conceito que a Dona Lola quis, eu tenho absoluta certeza que nos próximos 30 anos vai aparecer alguém que ele vai ter, porque isso aqui é algo que vem do coração. Tomar conta disso aqui, nos pequenos detalhes, nas minúcias. Não deixar a coisa... Então vocês podem ver que é sempre bem florido, tem
tem um ambiente cuidar, gostoso. né? É o cuidar. Bem, É o cuidar. do lugar, das pessoas, né? Exatamente. Então, nós temos absoluta certeza que esse modelo vai ser passado para as próximas gerações. Nós estamos iniciando um modelo esse ano de fazer com que outras pessoas assumam. Então, até o Nilton falou, o presidente. Então, este ano e nos próximos, eu estou vice. Quem é o presidente é o Ivo, que é oriundo daqui. Ele morou aqui durante 15 anos. Isso aqui é uma casa para ele, né? E ele foi um dos filhos daqui do lar que deu certo. O Hércio também faz parte aqui da diretoria, também foi criado aqui. Então eles têm esse espírito. Então daqui a alguns anos ele vai sair, outro diretor vai assumir, e assim sucessivamente nós vamos fazer para que esse modelo não se perca. Então, acontecendo alguma coisa comigo ou com o Ivo, os próximos diretores eles vão estar sempre atuando. E é bom deixar essas coisas registradas que nem vocês estão fazendo, né? Para que as próximas gerações vejam isso e falem, ó, o modelo é esse aqui. Pelo que eu te conheço, você acredita como eu acredito, que as coisas não acontecem por acaso. Sim. E que, como aconteceu com você, você aparece no lugar certo, na hora certa, para assumir uma função, né? Sim, exatamente. Com esse olhar, como é que você vê o surgimento do movimento da Arcos em Catanduva? E lembrando também daquelas coisas que aconteceram e que acabaram gerando no contexto da Arcos também a Viva, Sim. que foi a aproximação de pessoas que geraram esse efeito. Como é que você vê, com a sua experiência de décadas, como é que você vê, do ponto de vista material e espiritual, a Arcos entrando nesse contexto? A Arcos, ela tem uma função muito importante, que é dar voz a essas instituições que não tinham voz. O Lar da Criança já tem um nome, tem uma história. Então, Lola Zancaner, então muitas pessoas já conheciam. Mas e as outras instituições pequenas do bairro que fazem o seu trabalho com voluntários, mas que não tinham esse reconhecimento, né? Então, quando foi feito o convite, na primeira reunião lá do SESC, eu estava lá, né, participando dessa reunião. 2018. E a Arcos veio exatamente para dar voz a essas comunidades, que se somadas, atendem, milhares de pessoas são atendidas, nos vários e vários segmentos, né? Então, é muito importante que esse espírito que vocês dois criaram, esse modelo, seja inspirador para as gerações futuras também, né? Que eles possam ver esse modelo e levar adiante esse propósito de unir esses pequenos trabalhos que juntos vão dar, reunidos, né, vão trazer um benefício enorme para a cidade, né? Tem trazido, né? Tem trazido, é como se fosse o que é uma linha, um fio de linha? Fio de linha é um fio de linha, esparramado ali não é nada. Mas se você junta esses fios de linha, você vai juntando, eles vão dando forma a uma roupa, eles vão dando forma a vestimenta, E sozinho. E é a rede que a Arcos própria representa. Exatamente. Né? São linhas que vão se amarrando, que vão se interligando, todas as organizações, cada uma com a sua autonomia. Sim. E a Arcos unificando a todos com um propósito maior de fortalecer o terceiro setor. Exatamente. E trazer um resultado para que os acolhidos, os assistidos tenham o melhor possível nesses atendimentos. Sim, né? Sim. E que a gente também desperte na comunidade esse olhar de contribuir, de ajudar, de dar alguma contribuição, inclusive monetária, mas também sim, voluntário nas organizações. Sim. Então é um estímulo também para a gente poder ampliar o envolvimento das pessoas, que muitas pessoas querem atuar, mas não sabem como. Exatamente. Quando você vai repercutindo, dando visibilidade,
começa a ter essa possibilidade das pessoas terem onde encontrar esse caminho. As pessoas se tornam mais corajosas, falam assim, eu não estou sozinho. Né? O Dr. Ben colocou sobre a Viva. A Viva, ela nasceu durante a pandemia, de um modelo, de uma ideia que uma pessoa tinha, que o doutor tinha, que você tinha também, né? Vamos fazer uma reunião? Eu falei, poxa, mas na pandemia. E essa reunião da Viva foi feita aqui. Eu, o doutor, o Israel Carlos, né? E o Ricardo Penfield. Nós 4 viemos aqui. Até eu coloquei pro Israel, falei, Israel, mas estamos na pandemia, será? Não, Ari, nós precisamos dar início a isso. O que vai ser para frente, seja o que Deus quiser. Nós fizemos essa reunião, daí 10 dias, mais ou menos, ele foi diagnosticado com Covid e depois veio a óbito passado um tempo. Mas essa ideia dele, sua, está trazendo seus frutos. Pessoas são ouvidas, já tem um núcleo aqui em Catanduva, isso é muito importante. E a ideia também é chamar atenção, né? Lógico que todas as pessoas envolvidas nesses projetos, elas se dedicam, se doam, né? Mas ninguém é mais do que ninguém. Na verdade, a gente acaba sendo um instrumento nesse processo todo, né? Exatamente. E foi o que aconteceu com a Viva e foi o que aconteceu na origem dessa instituição, né? Sim. Vai fazer 73 anos, a gente está projetando para daqui a 30 anos, quer dizer, no centenário da instituição, como é que ela vai estar, Sim, né? exatamente. Mas é uma história muito forte dentro do cenário de Catanduva, do exemplo que, principalmente essas 3 mulheres, né? A mãe Lola, como era carinhosamente chamada, né? Que ela vinha aqui frequentemente, sábado era o dia que ela passava o dia aqui, pelo que a gente tem de relatos, que ela tinha um contato direto com todas as crianças, orientava, acalorava, né? Conversava, então era um acolhimento muito forte dessa pessoa. E a tia Diva e a tia Cida, que são pessoas iluminadas que doaram sua vida morando aqui, cuidando de todas essas crianças, né? Exatamente. Então esses exemplos são importantes a gente citar, porque às vezes as pessoas acham que é muito difícil você fazer algo, né? E não é. Comece fazendo. Sim. Quando você vê, você vai tendo um envolvimento, você vai percebendo que quando está junto com outras pessoas, o trabalho vai tendo um resultado muito forte, né? Ter a percepção, por exemplo, do Benito Sancaner de fazer. A obra dele é grandiosa também, pouco conhecida, né? Temos o Mahatma Gandhi, que também tem a marca dele muito forte ali, mas tem essa instituição, essa outra que ele construiu ali. Era uma pessoa que dava suporte para a Lola, né? E que viabilizava, porque às vezes você precisa da parte material também, né? Eles vinham com a parte material, mas eles vinham também com essa parte espiritual, essa parte humana, essa parte de doar e fazer alguma coisa em favor do próximo. E isso tem dado resultado e tem consolidado cada vez mais todo esse trabalho que é realizado aqui, né? Com certeza. Então a gente fica muito feliz, né? E a gente quer transmitir aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade, nosso carinho e reconhecimento por essa história, por todos que estiveram envolvidos desde a sua origem, né? Todas as pessoas que de alguma forma contribuíram, todas as pessoas que por aqui passaram e foram beneficiadas. Como você disse, nós temos alguns amigos que estão aí na sociedade, moraram aqui, foram à luta, se tornaram profissionais, pais de família, estão aí na sociedade e eles têm esse carinho, né, de reconhecimento e gratidão por um lugar que acolheu, encaminhou e conduziu. E a gente vê muito que tem organizações nossas que são com esse papel, acolher, cuidar bem e fazer o máximo para poder encaminhar essas crianças, jovens e adultos por uma vida futura, né? Exatamente. É disso que nasce, por exemplo, um projeto como Apoio ao Estudo, que tem surgido assim, esse pulsar de envolver com esse olhar de preocupação, mas de buscar soluções e auxiliar a conduzir crianças, jovens e adultos aí para a vida. E eu acho que a gente ganha muito, e a sociedade ganha muito com isso. Para encerrar minha participação hoje, eu queria dizer que, como eu acredito na vida, eu acho que esses seres que passaram por aqui em outros tempos e que iniciaram esse projeto, eu acredito que de alguma maneira eles estão presentes, estão muito felizes, especialmente pela sua continuidade, pelo compromisso que você assumiu e continua e vai continuar por mais 30, 50 anos.
Vamos comemorar o centenário juntos. Sim. Então, a gente junta aqui passado, presente e futuro, e você simboliza essa ligação, porque tem no passado as pessoas que iniciaram esse projeto, você deu continuidade, e você agora vai passar o bastão em algum momento no futuro para pessoas que vão poder dar continuidade. Então a gente quer elogiar esse seu trabalho. E é mais legal do trabalho do Ari que eu vejo é que você é uma pessoa muito simples e que sabe, você tem consciência da sua posição de instrumento, que não é sobre você, é sobre as pessoas que estão sendo atendidas. Então, eu vejo você como um modelo não apenas em termos de trabalho, experiência, realização, mas de consciência da sua posição como instrumento de um trabalho que vem de cima e vem para a gente realizar aqui. Então, muito obrigado por receber a gente aqui hoje. Eu agradeço pela oportunidade e dar voz a isso e registrar tudo isso. Isso é muito importante.